Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida,
do meu destino, no meu caminho. Cuida de mim, sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Bom dia. Se precisar. Isso. Bom dia a todos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar, né? Nós vamos começar as nossas preces, muitos já estão em preces, né? Através desta música, através dessa energia. Eu acho que quando a gente adentra o nosso lar, a gente já começa a estar em prece, né? Mesmo conversando, mesmo estabelecendo a sintonia, cada um a seu modo, mas a gente já está em prece, né? Eu convido a todos para que agora nós façamos uma prece única, para a gente entrar então na sinergia do momento, e depois nós vamos apresentar o nosso querido irmão, que está nessa casa pela primeira vez, né, e que tem um belíssimo tema para tratar conosco, tá bem? Então, nossa prece, embora cantada pelo nosso irmão Maurício, vai ser introduzida pelos nossos pensamentos, né? Cada um dentro daquilo que anseia, cada um dentro daquilo que espera, que está em busca, ou aqueles que estão em ansiedade, até mesmo em desespero, sejam aqui presentes, ou aqueles que nos acompanham através da TV Web, né? Que permite que a gente vá a tantos lugares, né, do nosso mundo. Isso é muito significativo. Convido então aos presentes e aqueles que estão presentes de alguma forma através da tecnologia, que fechem seus olhos neste momento e que possam se desfazer totalmente de pensamentos externos, de preocupações e de ruídos que não possam acrescentar nesse momento. Que nós possamos nos permitir se entregar, ter a humildade da confiança e da entrega em nosso Mestre Jesus.
e, consequentemente, em todos os nossos mentores, amigos, anjos protetores, que nos acompanham em todos os minutos, segundos da nossa existência, desde que nós queiramos, desde que nós peçamos. Então, nesse momento, cada um na sua particularidade, cada um com as suas questões, mas universalmente ligados pela energia do amor e da paz que esse ambiente nos traz. Que nós possamos mentalizar, colocar em nossa tela mental Jesus, nosso Mestre, e sob todas as forças divinas de Deus, nosso Pai, nós possamos agradecer imensamente pela oportunidade deste momento maravilhoso, pela oportunidade da vida e de tudo aquilo que está atribuído a cada vida que aqui está. E também vamos ousar humildemente pedir que o nosso Mestre, através de todas as forças que chegam entre nós através dos nossos mentores, possa nos iluminar, nos esperançar, nos trazer a coragem que nós temos, mas às vezes esquecemos, para o enfrentamento de todas as adversidades que possam surgir. Que assim seja. Usamos a nossa prece universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E agora, com muito carinho, né, com muito prazer de apresentar o nosso querido irmão Marcelo Nazaré, que está vindo da cidade de Itatiba. O Marcelo é natural do Rio de Janeiro, atualmente está residindo em Itatiba, é médico
e atua na estratégia Saúde da Família no município de Amparo, em São Paulo, e também nas áreas de psiquiatria, medicina chinesa e homeopatia. O Marcelo é espírita há 29 anos, médium natural desde os 3 anos, foi membro dos departamentos de Infância e Juventude de Assuntos Doutrinários da USEERJ e autor dos livros Convites à Reflexão e Convites ao Enfrentamento. Esses livros já se encontram esgotados, porém Marcelo nos passou a informação de que é possível, né, que ele nos permita ler através da internet, né, por PDF. O Marcelo é uma pessoa extremamente carismática, foi um prazer enorme estar com ele nesses minutos. É a primeira vez, como eu já disse, em Matão. Ontem já palestrou, né, aqui em Matão e hoje está conosco. E o tema previsto para hoje é Redenção de Judas. Marcelo, nossa imensa gratidão. Agora é contigo. Muito bom dia. Gravitando para Deus, através de Jesus, o caminho reto para a verdade que nos liberta, no rumo da vida invencível, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos mantenha na sua paz. A província do Hebrom, localizada no reino da Judéia, sediava uma localidade que ficaria marcada nos halls da história para todo sempre. Tratava-se do vilarejo chamado Quiriot, donde todos aqueles nascidos na região seriam chamados de habitantes de Quiriot. Um jovem lá nascido, judeu, diferente de todos os outros discípulos de Jesus, que eram galileus e não pertencentes à tribo de Judá, assim como este, haveria de crescer guardado pelas revoltas íntimas de todo o seu povo. Desde a infância, aquele jovem escutara que a sua nação era a nação escolhida para reinar sobre todas as outras. Era o povo escolhido desde o seio de Abraão, quando a sua esposa, tendo o filho Isaque, inaugurou o grande nascente da tribo mosaísta. Desde tempos imemoriais, a tradução judaica assinalava que aquele era o povo escolhido por Jeová. E ele, como tal, ansiava na sua meninice um dia ver o grande rei daquela nação agigantar-se e provar para todos que os hebreus eram a família escolhida de Deus e não somente a águia romana que os humilhava, ou como outrora o Egito, que também os havia acicatado. Seu nome seria marcado como sinonímia de traição, como sinonímia de desonradez, como sinonímia de ser abjeto. Mas a verdade é que Judaia Iscariot, ou Judas de Queriot, o Iscariotes, era um jovem sonhador, como muitos de nós que ansiamos por dias felizes. Nascera em meio à opressão romana e no seu coração guardava a íntima certeza de que as profecias demarcavam o momento para a chegada do grande rei da casa de Israel. Foi naqueles dias semelhantes a estes que ele conviveu conosco. Aqueles dias que eram muito semelhantes a estes, em que o poder temporal galopava o ginete das ambições desmedidas e submetia povos e nações ao talante das suas arbitrariedades. A criatura humana que um dia triunfava no fausto, na glória, no dia seguinte já estava derribada
dos seus direitos naturais e era feito valer menos que o animal de carga. Em vielas públicas, via-se muitas vezes irmãos chegarem ao cúmulo de se alimentarem dos restos mortais de seus irmãos recém-mortos. Era uma época de miséria, de escauracho social. A hediondez favorecia a criminalidade, favorecia a queda dos valores ético-morais, e a sociedade permanecia em caos. Nesse cenário grotesco de uma civilização que havia perdido o endereço de si própria, ele se ergueu em meio aos outros jovens, adorando as profecias que anunciavam a libertação que não deveria tardar. Foi um desses jovens que pôde, então, localizar na figura de Jesus o Messias escolhido. E Judaia passou a seguir aquele homem inovidável, como os seus outros 11 discípulos, escutando as suas prédicas, escutando os seus ensinamentos, aprendendo e apreendendo a essência do amor e apaixonando-se em caráter de totalidade por aquele homem singular. As descrições mais exatas falam que ele tinha a barba cindida ao meio e o cabelo da mesma forma, na forma nazarena, os olhos da mesma cor que os cabelos, na cor do ouro velho, do cobre sujo, até as espáduas, e um pouco mais escuro a parte de baixo. Era um homem de majestática e simples aparência, que na presença da seriedade fazia chorar, mas muitas vezes levava ao sorriso e à emoção terna. Ele acompanhava aquele homem nas curas dos leprosos, dos coxos, dos cegos, dos sofredores do caminho. Escutava as suas prédicas e intimamente sabia que estava diante do grande revolucionário que viria cindir os fatos da história em duas fases. Uma antes dele, outra após o que a humanidade nunca mais seria a mesma. Mas ele era um homem do seu tempo, acostumado ao pensamento dos zelotas, que era um subgrupo judaico relacionado aos fariseus, que disputavam o poder silenciosamente com Roma, fingindo seguir Roma, mas em verdade camuflando processos escusos. Os zelotas, ao contrário, enfrentavam com varapaus e pedras as grandes centúrias romanas, como se a guerrilha pudesse vencer o exército mais preparado da terra. Judaia Iscariot cresceu nesse contexto dolorido e sentia em Jesus o momento da transformação, o momento da transição necessária, e calculava dentro de si mesmo que deveria existir um momento em que aquele homem que caminhava sobre as águas, que levantava os mortos do sepulcro, que era capaz de devolver a luz aos olhos que não enxergavam, um homem dotado de singulares poderes, de um carisma tão imenso e de um amor tão profundo, era chegado o momento decisivo da transformação. E ele então sonhava com esse momento de transformação revolucionária, em que a águia romana seria deposta em caráter definitivo, e assim como Moisés houvera retirado o povo escolhido do convívio egípcio e do martírio de viver carregando pedras, convivendo como se fossem animalhas, era o novo momento da transformação, em que agora o novo rei apareceria de uma vez por todas para que o povo de Israel tivesse finalmente a sua promessa cumprida. Ele era o único judeu em meio a 11 galileus. A história muitas vezes indaga o porquê dessa singularidade, mas é natural compreender que Jesus, ao chamá-lo, tinha a consciência da necessidade daquele homem na sua própria caminhada. Isso não significa dizer que ele houvera nascido predestinado à queda, mas ele era um homem predestinado a conceber a vinda de Jesus para que a posteridade pudesse compreender a grande revolução interior de que cada um de nós necessitamos em caráter de urgência até os dias atuais. Nascido em Hebrom, portanto, Judas caminhava ao lado de Jesus para levar a mensagem da vida que vence a morte. Mas assim como os outros 11 discípulos, ele também acalentava suas dúvidas. Ele não tinha um espírito tão prático e imediatista como Pedro. Ele não era
tão enlevado espiritualmente como João, mas ele era alguém apaixonado em caráter definitivo pelo Mestre amantíssimo e seguia-o bem de perto, razão pela qual, no grande momento final, quando Jesus reúne os discípulos para a última ceia, Jesus não diz aos discípulos que qualquer um haveria de traí-lo, mas ele anuncia: aquele que mete comigo a mão no meu prato, esse me há de trair. As palavras de Jesus enunciam que o mais íntimo dos íntimos o trairia, porque ninguém pode ser traído por um inimigo. O inimigo é reconhecido, nós sabemos que ele não nos ama, mas aquele mais amigo de todos os amigos, o mais íntimo dos íntimos, é aquele o mais apto à pior das traições. Mas é curioso notar que Jesus, quando anuncia que seria traído, coloca os discípulos uns contra os outros, num contubérnio momentâneo. E quando ele anuncia que aquele que mete comigo a mão no prato, esse o haveria de trair, imediatamente após, Judas recebe uma ordem estranha de Jesus. Jesus faz um ângulo agudo sobre o seu ombro, olha nos olhos de Judaia e lhe diz: vá, Judas, e executa o teu dever. Aquelas expressões jamais poderiam ser esquecidas pela humanidade, porque todos os dias nós escutamos que devemos fazer o nosso dever, e na maioria das vezes nós não compreendemos quais são nossos deveres, assim como Judas um dia também não compreendeu. E quando Judas recebe a informação de Jesus, vai e executa o teu dever, ele entra em contato com aquilo que havia elaborado, aquilo que ele havia engendrado como plano para derrubar a casa romana de uma vez por todas e libertar a casa de Israel. Ele havia pensado da seguinte forma: eu já ouvi curar, já ouvi andar sobre as águas, aplacar a tempestade. É certo que esse é o Filho de Deus, o Filho escolhido. Como ele mesmo havia dito, como está em João, mesmo antes de Abraão, eu sou, e Jeová, anunciando que ele era a materialização corporal de Jeová. Quando nós vamos à língua hebraica e fazemos uma análise, é muito curioso, porque iremos observar que apenas uma letra faz diferir Jeová de Yoshua, o nome de Jesus. Então ele, a emanação de Jeová feita carne. Como João diz, logo no início do seu evangelho, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e viveu entre nós. Ali estava à frente de Judas, à frente dos outros 11, e não restava dúvidas ao coração daquele jovem, de que aquele homem teria o poder de aplacar as centúrias romanas, as grandes legiões, e não haveria nenhum império humano capaz de vencer o poder daquele homem memorável. Então ele refletiu que se ele forjasse uma traição para que Jesus fosse posto a ferros, ele criaria um motivo político para Jesus se insurgir contra Roma, se insurgir contra os príncipes dos sacerdotes, que ganhavam e espoliavam a nação judia, para vencer a tirania dos publicanos e de outros, que malbaratavam o sentido da vida e tornavam a vida hebreia uma vida quase à beira da animalidade. Ele engendrou então um plano no seu ensimesmamento, acreditando que aquela traição poderia finalmente pôr fim ao cativeiro hebreu. Então buscou Anás e Caifás, sogro e genro, os grandes sumos sacerdotes do templo de Zorobabel, o templo de Jerusalém, para aquele momento infamante em que por 30 moedas de prata ele vende o amigo celestial. Naquela noite sombria em que a negociação das trevas ocorre, ele recebe as 30 moedas de prata para levar até o mestre, os guardiões do templo, para o prenderem. Isto porque o primeiro mandamento da lei mosaica dizia: não farás imagem de nada que esteja acima da terra no céu, ou na terra ou debaixo das águas do mar. Não lhes adorareis, nem lhes prestarei culto soberano. Então não existia para os hebreus nenhuma forma de representação gráfica de fisionomia
de foto ou qualquer coisa que o valesse, de tal forma que era necessário que Judas o reconhecesse para que os homens soubessem quem era Jesus, porque nem todos sabiam quem era Jesus, em meio a tantos nazarenos com a mesma característica dos cabelos e das barbas. Então é feito um combinado para que ele possa se aproximar de Jesus e possa entregá-lo na mão dos guardiões, para que aquela crise provocasse o derradeiro momento. E a história então narra que naquela noite estranha, no alto do Monte das Oliveiras, Jesus entrava em meditação e colóquio com o Pai Celestial. Tiago, João, Pedro, outros adormeceram, deixando-o sozinho. E no momento em que ele orava, o tormento foi tão intenso, narra Lucas e alguns apóstolos, que o sangue suou junto do seu suor e banhou em água e sangue, enquanto ele orava na extrema agonia, sentindo as angústias do porvir, as angústias da traição que já se operava. Então chega Judas e um séquito de homens armados. Os discípulos acordam, e quando acordam se deparam com aquela cena estranha. Um homem aproxima-se e diz: quem é Jesus? Na língua hebreia. E Jesus responde no arameu antigo: Ana Ho, eu sou. E os homens tombam ao solo, apenas com o magnetismo da voz de Jesus. Eles se erguem na direção de Jesus de novo e perguntam: quem é Jesus? E ele responde novamente: Ana Ho. E os homens tombam ao solo pela segunda vez. Uma terceira vez eles perguntam quem é Jesus, e ele anuncia mais uma vez quem ele é. Judas então passa à frente. Jesus olha nos seus olhos e lhe diz: a que vieste, amigo? Nem no último instante, limítrofe com a traição, Jesus o distrata. Jesus esquece o dever do amor ao próximo, como Deus preconiza para todas as criaturas. Ele olha fundo nos olhos do amigo e pergunta: a que vieste, amigo? Então é curioso observar que na Santa Ceia ele indaga a Judas: vai e executa o teu dever. É Judas que compreende de forma equivocada. Mais adiante ele pergunta a Judas: a que vieste, amigo? Se Judas não o tivesse beijado como combinado, não seria ele preso. Se Judas beijasse Pedro ou Bartolomeu ou qualquer outro, qualquer um daqueles que ele beijasse, conforme combinado, seria arrastado a ferros para a prisão e para a morte. Mas ele beija o rosto de Jesus como combinado, porque guardava no seu íntimo confiança irrestrita nos poderes de Jesus. Ele somente traz Jesus pela absoluta certeza de que homem está ao seu lado, de que poderes ele é dotado, de que ele verdadeiramente é o Cristo, o ungido de Deus, e por isso ele realiza aquele gesto, não como um ser abjeto que trai o amigo por perversidade, mas como alguém que acredita que está recebendo o endosso de Jesus. Pois no momento em que Jesus diz para ele: vai e realiza o teu dever, ele reflete consigo próprio. Ele via a mente das pessoas, ele conseguia compreender os outros antes que os outros falassem. Então, se ele me manda executar o dever, ele deve saber que eu já o vendi, ele deve saber que tudo que eu planejei deve se cumprir, para que Israel se eleve à categoria de nação supremata sobre as outras. É necessário então que eu faça o que ele me ordenou a fazer. E ele então beija Jesus, que já recebe uma bofetada, já é colocado a ferros para ser então encaminhado para o julgamento infamante. Naquela ocasião, Pedro, tomado de um medo absurdo e ao mesmo tempo de raiva, que é uma emoção que nasce do medo extremo, quando o indivíduo é tomado de tamanho pavor, que ou foge ou ataca, ele saca de sua espada e decepa a orelha de Malcos, um dos guardiões. Jesus o adverte prontamente: Pedro, não faças isso, embainha a tua espada, porquanto aquele que ferir pela espada será ferido. E ele então toca a região ferida do homem, cura-o.
a narrativa não diz que ele restitui a orelha ao guardião, mas ele cura e impede o sangramento e se deixa levar a ferros na direção do julgamento que o espera. Era um julgamento contra as leis, porque ele fora realizado na calada da noite, no momento em que não aconteciam sessões, nem no Sinédrio, nem em quaisquer instâncias legais, fosse dos hebreus, fosse de Roma. E ele sofre o primeiro julgamento na casa de Anás e Caifás, na casa do sumo pontífice. A narrativa mostra que naquele momento é o momento em que Simão Barjonas, Pedro, se introduz entre os servos do sumo sacerdote e de longe observa o fim do grande amigo. É naquele momento que alguém olha para ele e diz: Tu és o pescador que segue o Messias? Ele diz: Não, eu não sou, tu estás me confundindo, e foge. E de repente uma outra pessoa diz: Eu te conheço, tu és um dos galileus que caminha com aquele homem. E ele diz: A senhora está enganada, e esbate para o outro lado. E uma terceira pessoa diz: Tu és um seguidor desse Jesus. Eu não sou seguidor de ninguém. Após o que o galo canta, e ele se recorda da profecia de que antes que o galo cantasse, ele o haveria traído 3 vezes da mesma forma. Pedro então entra em sofrimento psíquico extremo, foge daquela cena angustiosa, foge na verdade de si próprio, porque a criatura é assim. Se ela pudesse deixar a consciência no local e fugir da consciência, ela o faria. Mas, felizmente ou infelizmente, cada qual pensa da sua forma, a consciência vai conosco. E ele tenta fugir da cena, mas se esquece que a consciência fugiria com ele dentro dele para o atormentar por haver negado o mestre. Ele então sofre um julgamento odiento na presença dos sacerdotes, que debocham, que se riem, que tentam lançar sofismas e questões absurdas, que se enfurecem num frenesi de sangue na direção daquele homem que era todo mansuetude e bondade. E Jesus, na sua serenidade, dentro da sua postura majestática, sem afetação, a postura dos verdadeiros mestres, que por ser mestre não precisa andar de nariz empinado, nem apresentar excentricidades, basta a suavidade da verdade, a doçura do amor e a autenticidade de ser aquilo que se propõe a ensinar, porque só se ensina aquilo que se é, e só se aprende realizando aquilo que se deseja. Ele ali se encontra em postura equilibrada, sendo julgado por tantos homens vis, hipócritas, levianos, que conduzem então após a Pôncio Pilatos, porque o 4º mandamento da lei mosaica dizia: não matarás. E esse mandamento é muito curioso, é o mandamento menos seguido dos 10 mandamentos pelo próprio povo hebreu, porque quando Moisés recebe por pneumatografia na rocha os 10 mandamentos através da sua mediunidade, sob a inflexão da energia de Jeová, ele recebe um mandamento sem nenhum inciso, sem nenhum capítulo adicional: não matarás. Não existe uma outra ocasião em que se possa matar. Mas os hebreus sempre encontraram uma brecha aqui ou ali para justificar um assassinato ou outro, como por exemplo no caso das adúlteras, no caso das prostitutas, em que o Antigo Testamento dizia que era lícito apedrejar até a morte aquelas pessoas, o que contradizia a lei mosaica original. Mas eles, querendo parecer que eram justos, levam ele a Pôncio Pilatos e realizam ali um envolvimento político, porque Pôncio Pilatos era covarde, como todo político. As pessoas pensam que todo psicopata é um indivíduo assassino, é o indivíduo dos filmes, que romanticamente é apresentado às vezes e nos traz muitas sensações até agradáveis pelos nossos instintos selvagens ainda em predomínio. Mas a grande maioria dos psicopatas não é conhecida da população, porque eles estão nas pessoas que têm a capacidade de se isolarem emocionalmente dos outros para os controlar, para os usar, encontrando-se em muito maior número entre os estelionatários, entre os políticos, entre as criaturas que não matam diretamente os outros, mas vampirizam, parasitam os outros até a morte. Pôncio Pilatos era uma dessas criaturas, fraco, frágil,
covarde, mas amante do poder, amante da opulência, e ele não desejaria perder o seu poder sob hipótese alguma. Então Anás e Caifás engendram uma trama que colocam Pôncio Pilatos, como diria um brocardo atual, de saia justa. Ele não tem para que lado fugir, pois que Anás e Caifás o põem na seguinte situação: se ele não evoca a prisão e a morte de Jesus, ele seria levado como uma informação qualquer a César de que ele era um traidor do Império Romano, aceitando um homem que se dizia rei dos judeus. E ele, que era romano, sabia que os judeus não o matariam em respeito ao mandamento da lei. Afinal, ele pergunta para os sacerdotes: de que vós o acusais? E eles inventam uma série de situações para levar Jesus ao julgamento mais ignominioso da história. Jesus então é julgado pelo crime de ir contra o Império Romano, o que ele não fez. Porque ele mesmo dizia: o meu reino não é deste mundo, e o reino dos céus não vem com aparência exterior. É curioso, numa das narrativas, que uma médium católica, uma freira, recebeu por inspiração, e que mais adiante tornou-se um filme célebre de Hollywood. Ela narra através da mensagem que quando Pôncio Pilatos vira para Jesus e diz: eu tenho o poder de vida e morte sobre tu, não desejas tu que eu te liberte? Jesus olha para ele com muita tranquilidade e lhe responde: não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do alto. Jesus compreende que muito além da falsa vitória dos maus, da falsa glória dos criminosos, existe um poder soberano acima de todos e que nada ocorre ao acaso sob os véus da divindade. Então ele responde com muita tranquilidade a Pilatos: não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do alto. Naquele momento então, Judas é tomado de grande sofrimento. Ele acompanha todo esse processo. Ele vê Jesus ser espancado muitas vezes, receber as chicotadas, que é a primeira punição que Pôncio Pilatos tenta, pois que o direito romano dizia que o indivíduo só pode ser punido uma vez pelo crime que cometeu. Então ele engendra a punição de chibatadas para aplacar o frenesi judaico. Leva Jesus e ordena que ele receba os cilícios sobre o corpo. Ele sofre intensamente as chibatadas. Judas já entra num sofrimento emocional grave, porque vê que Jesus não reage. O homem que parava as tempestades, que caminhava sobre as águas, não reagia. E então ele começa a ter a percepção psicológica tardia de que seu reino não era um reino de armas, era um reino de amor. Que ele havia pregado amarmos-nos uns aos outros e não armarmos-nos uns contra os outros. O seu sofrimento é atroz, mas por um estratagema judaico, Pôncio Pilatos se vê forçado a cometer um crime diante do direito romano e condena Jesus pela segunda vez por um único crime que nem sequer ele havia cometido. Quem estuda direito nos dias atuais e atravessa a cadeira de direito romano, analisa aquele julgamento sempre como um dos julgamentos mais equivocados de que se tem notícia. Porque foi a única vez na história em Roma que o indivíduo foi julgado por um crime que não cometeu e condenado 2 vezes por esse crime não cometido. Bem parecido com os dias atuais, que as criaturas cometem vários crimes e nunca são levadas a ferros para pagar as dívidas que cometeram contra a sociedade. De forma muito curiosa. Em observando aquilo, ele é levado à cruz. Judas não suporta a dor, então procura uma árvore. E a história é muito conhecida. Ele foge através do suicídio, mas não pode fugir da própria consciência. Narra Chico Xavier, através da sua incomparável mediunidade apostolar, que naqueles 3 dias, entre a crucificação e a ressurreição, quando ele surge a Maria de Magdala pela primeira vez, e inaugura a era da imortalidade, provada e comprovada, através do seu retorno do sepulcro, naqueles 3 dias, Jesus havia mergulhado nas furnas mais sombrias das trevas do umbral, para retirar Judas da consciência culpada. Judas, que era apaixonado por Jesus,
não conseguira aceitar o que havia presenciado. Ele havia elaborado um plano de libertação judaica e vira o seu melhor amigo, aquele a quem mais amava, aquele em quem ele mais confiava, se permitir morrer. Ele começava a compreender a mensagem de Jesus tardiamente e não pudera suportar o que havia feito. Ele não era um homem mau, perverso, arrogante. Ele era um homem apaixonado, e os apaixonados cometem erros, porque o amor e a paixão são bem diferentes. O amor verdadeiro é sábio, o amor verdadeiro é inteligente, o amor verdadeiro é compassivo, mas a paixão nos enlouquece, a paixão nos faz ficar surdos, cegos e cometer equívocos. Ele não conseguira perdoar-se, e se o seu mestre devia morrer, ele também deveria morrer. Então ele busca o suicídio como autopunição, acreditando que agora, morrendo, pagaria essa dívida com a própria consciência e não veria mais os seus irmãos olhando para ele com o olhar que ele sabia que era merecido de traidor, e afunda-se em sofrimento. Jesus o vai buscar ajudá-lo naquela região, e posteriormente, após a desencarnação, Maria, sua mãe, também irá visitá-lo na região umbralina para retirá-lo daquela situação lamentável. Judas, então, nas esferas espirituais, após a contemplação da própria situação espiritual, rogará a Jesus infinitas vezes que ele volte à terra para pagar com o próprio sacrifício aquilo que houvera feito ao Mestre Divino. E então começa um périplo de reencarnações expiatórias, e ele reencarna várias vezes na mesma região onde hoje se encontra a cidade de Lyon, em França, antigamente denominada Gália Lugdunense, ou Lugdunum. E ele reencarna naquela região onde os cristãos cresciam no seu movimento, e morre nas arenas várias vezes em nome de Jesus. Uma vez queimado, outra vez nas feras, outra vez siliciado a ferros, sob tortura. E várias vezes ele reencarna e faz duas tarefas essenciais enquanto atravessa a expiação. Vai depurando o seu espírito e preparando para o grande holocausto em nome de Jesus. E sofrendo esses sacrifícios, ele também vai se reencarnando naquela região, absorvendo a cultura local, a forma de pensar das Gálias, que era diferente da forma de pensar do Oriente Médio, onde ele tiver origem na condição de Judas. Isto porque no plano espiritual, ele havia tomado conhecimento de que quando os sacerdotes druidas ainda viviam naquelas cercanias, havia uma profecia druídica que dizia que quando as Gálias Lugdunenses e aquela região estivessem na iminência de sucumbir ao peso de um grande inimigo que devastaria aquela região, a salvação daquelas terras viria nas mãos de uma jovem virgem, de uma mulher nova e virgem, que salvaria aquela região do opróbrio e da destruição. E sabendo então da profecia, ele roga a Jesus que ele possa ocupar o corpo daquela jovem, cuja profecia descrevia que deveria salvar aquela terra em agonia. E de fato, entre os anos de 1337 e 1453, um pouco mais de 100 anos, estabelece-se a grande guerra dos 100 anos contra duas grandes casas reais, a casa dos Valois, francesa, e a casa dos Plantageneta, ou Plangenet, composta de franceses a soldo de ingleses, escoceses, portugueses e espanhóis, que disputavam o domínio do território da França, que estava retalhada em vários sub-reinos. A figura do Delfim, Charles d'Orléans, lá se encontrava, mas ele era um homem pusilânime, covarde, que não tinha condições de lutar com bravura e vencer os exércitos ingleses. Então, no ano de 1416, no dia 6 de janeiro, reencarna-se na pequena cidadela de Dom Remy, uma menina ruiva, que também seria chamada La Rousse por muitos, ou La Pucelle,
La Virgem, e com o nome Joana. Joana d'Arc nasce naquela família singela de camponeses e desde cedo mostra a sua vocação para ligar-se à divindade. Ela anseia a comunhão com Jesus, ela anseia unir-se em Jesus em caráter sublime, deixando os pais assustados com tamanha devoção e fervor que ultrapassava todas as gentes da época. Ela parecia saber do seu destino, assustava os padres, porque muitas vezes ela ia se confessar sem ter cometido pecado algum, mas sentia intimamente que era uma pecadora que precisava do perdão de Jesus. Ela foi crescendo e então começou a escutar vozes espirituais que a conduziam para um sagrado ofício. Aquelas vozes diziam-se ser Miguel Arcanjo e Santa Margarida, da tradição católica. Faremos uma pequena digressão histórica para elucidação. Existe um erro proposital de tradução acerca da figura de Miguel Arcanjo, que é cultuado como se fosse um anjo separadamente de outras pessoas. Mas os estudiosos de exégese bíblica vão observar que o mesmo Espírito Jesus aparece no Antigo e no Novo Testamento com várias denominações. No Antigo Testamento ele aparecerá como Melquisedeque, o mais alto sacerdote do Altíssimo. Sacerdotes significa sacer, sagrado, santo, certo. Dotes, aquele que cuida de. Então, aquele que cuida do mais alto e sagrado da espiritualidade. Melquisedeque, o mais alto dos sacerdotes do Altíssimo. Posteriormente surge na figura de Jeová. I-E-O, eu sou aquele que é. E Jesus diz em João, como se lê, mesmo antes de Abraão, eu sou, enunciando que ele era Jeová. Uma única letra hebraica, Sh, colocada no meio das palavras que compõem Jeová, transforma Jeová em Yoshua, a vinda de Jesus à terra. E mais adiante no Apocalipse de João, João enuncia que, à frente da transformação planetária, Micael governará o momento da transformação. Micael não é um nome, é um título. É aquele que mais se assemelha à divindade, é Jesus. Então, quando alguns oram para São Miguel Arcanjo, sem saberem, estão orando para Jesus. Os testemunhas de Jeová, que acham que Jesus é um e Jeová é outro, estão orando para Jesus. E aqueles que sabemos que todos são Jesus, podemos ficar tranquilos que é Jesus também. Mas, naquele dado momento, em que ele se percebe naquela condição e busca a comunhão, ele ouve Miguel Arcanjo, Jesus, falar com ele, mas como católica, ele não identifica claramente que é Jesus, e permanece acreditando tratar-se de um arcanjo, e fala com Margarida, Marte romana, e mais uma vez recebe as orientações de que ela deveria libertar a França do jugo inglês. A espiritualidade já havia planificado que nas Galhas Lugdunenses deveria se reencarnar um grande discípulo cristão, para inaugurar a Era Nova com o Espiritismo, e então no século XV, ela deveria libertar a França do jugo inglês, para que a filosofia e os mestres do passado pudessem se reencarnar no solo francês, para o advento do Consolador. Então ela vai na direção do Delfim, que a recebe num festim no palácio, e coloca um homem no seu lugar, fazendo-se passar por rei, e ela não encontraria no meio daquela multidão e se desmascararia a falsária. Mas dotada de uma mediunidade singular, a jovem que contava ali menos de 16 anos, adentra o palácio, vê aquela multidão estranha que a deixa encabulada, e ela vai na direção do Delfim, ajoelha-se aos seus pés, e o sauda indagando o porquê dele fazer aquilo com ela, por que colocar no seu trono alguém que não era digno dele, ele que era o rei que deveria defender a França, e todos são tomados de espanto, todos atestam várias vezes, como só acontecer até hoje com os médiuns sérios, que são submetidos aos testes mais abjetos e ridículos, por aqueles que não querem se espiritualizar, e por não quererem se espiritualizar, tentam denegrir a imagem do médium,
tentam derrubar o indivíduo para que a mensagem da imortalidade não seja colocada no seu próprio coração e ele não precise se responsabilizar por saber a verdade que não lhe poderá escapar mais. Ela é testada e vence os testes. E então o Delfim permite que ela lidere as batalhas a partir daquele momento. Aquela jovem de cabelos compridos tonsura os cabelos para parecer que era um homem, porque os homens a ridicularizavam. Como uma jovem vestir-se-á de armadura e lutará à frente do batalhão. E ela então se traveste como um homem, assume o estandarte da França e marcha na direção dos exércitos, vencendo a batalha de Azincourt, o grande cerco de Orleans, e vencendo as batalhas sem ter ela ferido um homem sequer, mas com o seu carisma e o seu magnetismo, quase que conduzindo hipnoticamente o exército à vitória. Porém, o Delfim era covarde, e através de várias situações palacianas, várias intrigas, ele se vê numa condição de que ele poderia negociar, de certa forma, uma paz, uma trégua com a Inglaterra, se ele desse para a Inglaterra aquela mulher. E os ingleses queriam pôr as mãos em Joana, porque não suportavam mais serem vencidos pelo poder de uma jovem adolescente que falava com as vozes de além-túmulo. Ela deveria ser levada ao Santo Ofício, tratada como bruxa, derrubada. E então o Delfim permite que ela seja levada a Martigny. O bispo de Couchon não a defende, não a protege. E ela então é conduzida à prisão sob o domínio inglês. Joana d'Arc, durante um ano, 366 dias, sofre diariamente uma tentativa de estupro. Isto porque as bruxas não eram virgens, segundo os ditados católicos da época. E como ela era virgem, ela não podia ser bruxa. Mas se ela se permitisse ter uma licença moral, ela era uma bruxa. Então eles tentaram estuprá-la durante um ano para acusá-la de seduzir os homens, a ponto deles ficarem endemoniados e a estuprarem, para fazer um sofisma e levarem ela ao tribunal do Santo Ofício. E ela resistiu a 366 investidas de abuso sexual na cadeia. Foi espancada milhares de vezes e foi vendida, lembremos do passado, por 30 moedas de prata pelo governo inglês, exatamente como Jesus. Naquele momento em que ela se encontrava a ferros, aguardando o momento final, sai finalmente a condenação, quando ela discute com os homens que pertenciam à Inquisição, e o líder do Santo Ofício indaga: tu crês verdadeiramente que Jesus seja mais importante do que a igreja? Ela que seguia Jesus empalidece com aquela colocação. Não adianta ela ter razão, como o seu mestre também teve razão e foi levada à cruz. A cruz é o lugar daqueles que têm razão, mas a razão que não é deste mundo, é de um mundo transcendente e causal. E então, no dia 31 de maio do ano de 1431, Joana d'Arc é atada a um poste no meio da multidão, contempla aquelas pessoas à sua frente em frenesi, como outrora estavam em frenesi tentando atacar Jesus na Via Crucis, enquanto Jesus avançava 150 metros à frente dos portões de Jerusalém, para ser colocado 15 metros acima do solo, numa cruz infecta, com uma coroa de espinhos das lixeiras de Jerusalém. Ela revia na sua mente aquele passado ignominioso do mestre, e sabia que o mesmo holocausto a aguardava. E então Couchon e os outros padres indagam com desdenho aquela jovem qual seria o seu último pedido. Ela então lhes diz que o último pedido que ela gostaria era de portar no seu peito um crucifixo, para morrer abraçada ao seu mestre amado, e que pusesse à frente dela um crucifixo com a imagem de Jesus crucificado, para que ela pudesse olhar para o homem verdadeiramente puro, que fora sacrificado em nome da verdade, para que ela pudesse morrer olhando para o seu mestre amado. Com algum deboche, os homens consentem, levam-na para aquela situação. Ela põe as mãos sobre a região precordial, segurando o crucifixo sobre o coração, e entra em prece orando a Jesus,
naquele momento angustiante, enquanto as labaredas crepitam sob seus pés, e ela sente as primeiras ardências da morte acumulando-se no seu coração. A fumaça, o calor é intenso, o seu corpo é lambido pelas chamas, e após o momento derradeiro em que os homens vão na busca das cinzas, os clérigos são tomados de assalto por um espanto singular. O coração de Joana d'Arc não havia queimado. O coração de Joana d'Arc permanecia intacto. Onde ela pusera o crucifixo e pusesse em prece, o seu coração permaneceu intacto. E os padres, com medo de que outros vissem aquilo, jogaram o coração no rio Loire, para que ninguém visse que eles haviam matado uma santa, uma pessoa verdadeiramente pura, e a sua hipocrisia fosse desmascarada. Como outrora, 2000 anos atrás, Anás e Caifás entraram em angústia quando Jesus derreou a cabeça e eles viram o véu do templo rasgar-se de cima a baixo, o tremor de terra e os coriscos zigue-zagueantes saírem das tumbas, e eles reconhecerem que haviam matado o Filho de Deus. Aquele momento de extrema angústia para os clérigos fê-los tombar em depressões, em processos auto-obsessivos, em culpas que só os séculos da posteridade poderiam ressarcir. Mas o espírito de Joana d'Arc, naquele momento em que as chamas a tomavam, e ela colocava a mão sobre o peito em prece, ela sentiu uma mão suave tocar-lhe a face, despertar-lhe as vistas espirituais, e ela pôde ver aqueles olhos marejados de lágrimas e de júbilo dizerem: ó Joana, toca minha mão, vem comigo, atravessaste a porta estreita, vem para meu reino. Era Jesus. Jesus a leva para as esferas espirituais, e agora, totalmente liberta de tudo que houvera realizado, 14 séculos após, Joana, tomando a forma anterior de Judas, egressa ao plano espiritual, e se reúne aos outros apóstolos em pé de igualdade, com o mesmo padrão moral, vibratório de todos os outros. A redenção não é só possível, ela é real. Basta o desejo sincero de redenção, e o Espírito procurará tenazmente a própria recuperação. Então Judas ascende ao colégio dos apóstolos, reúne-se com eles e volta ao trabalho espiritual incansável de socorrer aqueles que ainda o traem até os dias atuais. No século XVIII, narram as tradições espirituais que no dia 1º de janeiro do ano 1800, no plano espiritual, vários espíritos se reuniram para preparar uma reencarnação singular. No grande anfiteatro à moda grega, reuniam-se todas as autoridades espirituais do Ocidente como do Oriente: Krishna, Forri, Lao Tse, Buda no Oriente, assim como Sócrates, Platão e outros no Ocidente, reuniam-se no plano espiritual, quando naquele cenáculo adentrou-se no meio da multidão uma figura singular, que outrora havia morrido também na fogueira, por ocasião da Inquisição. Tratava-se de Johann Hus, ou Johann Hus, nascido em Praga, atual Iugoslávia, e que havia sido sentenciado em Constance, na Alemanha, à morte em fogueira, pelo crime de ensinar o evangelho na língua alemã e na língua iugoslava, na língua pátria. Como ele se negava a ensinar por latim, como era a ordem da igreja de época, e ensinava o evangelho como os outros podiam compreender nas suas próprias línguas, sendo orientado pelo sábio inglês John Wycliffe, que iniciara essa reforma na Inglaterra, seguido depois por Martinho Lutero, por Calvino e por outros, criando a reforma protestante. Era Johann Hus, que havia entregue a vida por Jesus na fogueira, no século XVI, que se preparava para reencarnar a terra e ocupar o corpo agora de Denisard Hippolyte Léon Rivaio. Muitos estão acostumados a falar Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mas na certidão de nascimento está escrito Denisard Hippolyte. É só um detalhe, é besteira. Mas na figura de Denisard Hippolyte Léon Rivaio, Allan Kardec traz há 160 anos atrás a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, em 1857.
E aquele discípulo que havia morrido por Jesus na fogueira regressa à terra, acompanhado dos seus irmãos, porque John Wycliffe reencarna como Leon Denis, e outros se reencarnam ao seu lado para comporem a equipe do Consolador prometido. Aquilo que Jesus havia prometido: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, e vos ensinará tudo aquilo que não vos pude ensinar, e vos farei recordar tudo o que já vos tenho dito. E era o momento da transformação, e naquele instante em que a reencarnação dele estava sendo preparada, e igualmente nas terras brasileiras, o Brasil começava a presenciar os fenômenos das mesas girantes. Na Bahia, como está escrito numa edição do Jornal do Comércio do século XIX, quando os fenômenos ocorrem, já em meio a uma civilização nova, jovem, que já estava habituada a movimentos anímicos e mediúnicos dos indígenas, dos escravos africanos, já acostumadas em parte aos fenômenos paranormais, Joana d'Arc, Judas, aproxima-se de Jesus e roga a Jesus uma tarefa especial. Eu gostaria, mestre, se fosse possível, de receber sob a minha tutela todos os falidos da religião cristã, todos os antigos sacerdotes católicos, todos os pastores protestantes, todos aqueles que faliram com a fé, que faliram ensinando e não vivendo a sua mensagem, todos aqueles que usaram o evangelho para o poder, para o ego, para a glória efêmera de um momento, e não para a vida abundante da eternidade. Permita-me ser a mentora daqueles que se reencarnarão no Brasil como espíritas, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em especial. E Jesus anui, e então Judas, Joana d'Arc, recebe os espíritos náufragos da religião, que vão se reencarnar no Brasil, no século XIX, XX e sucessivos, como grande mentora do movimento espírita das nossas terras, para que nós, os antigos traidores, que ainda malhamos Judas nas datas festivas, que ainda tratamos Judas com desdenho, continuamos a trair Jesus todos os dias e a crucificá-lo com as nossas atitudes. Não damos exemplos, ainda realizamos várias coisas e nos albergamos em desculpismos, alegamos mil imperfeições e nos colocamos muitas vezes atrás do jargão popular: errar é humano, para erros que insistimos em cometer, enquanto Judas, em 14 séculos, já havia regressado às esferas crísticas em patamares inconcebíveis para a nossa razão. É bem verdade que nós sabemos fazer até filmes de terror, adoramos fazer filmes com umbral bem detalhado, mas quando pedimos para alguém fazer uma imagem do céu, não sabemos. Sempre um jardim verdinho com algumas flores, um coelhinho, e as pessoas falam como se estivessem drogadas, porque não visitamos o paraíso, mas julgamos aquele que já o alcançou, e nós que não alcançamos, permanecemos os Judas, que vendemos Jesus todos os dias, muito mais barato do que por 30 moedas de prata. Então o momento de reflexão é muito grave. Todos os dias pela manhã, eu particularmente elevo meu pensamento a Judas de manhã, e peço para que ele me auxilie internamente a não trair Jesus no meu próprio coração, para que eu possa a cada minuto ser aquilo que eu digo, porque cada vez que uma tribuna me chama para falar de Jesus, eu assino mais uma nota promissória, porque aqueles que me ouvem acreditam que eu já sou aquilo que eu não sou, mas eu já assino uma nota promissória de ser aquilo que eu me proponho a ser, porque não poderia alegar não saber ao desencarnar. Eu não poderia chegar do outro lado e dizer: eu não sabia, eu não li, nunca comentei o assunto, e aquilo que para os outros é culpa, para mim será dolo. O espírita não comete culpas. Culpa, segundo Aristóteles, é quando o indivíduo quer realizar algo bom e comete um erro. Ele comete esse erro por invigilância, por negligência ou por imperícia. Razão porque o direito tem o crime culposo, invigilando, eligendo imperício. Porém, o espírita conhece a doutrina. Então ele sabe aquilo que é adequado e aquilo que é inadequado. E quando ele erra dolosamente.
ele erra com a intenção, porque ele sabe que está errando e não realiza esforços para domar as inclinações más. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec inaugura a psicologia espírita por excelência, porque Allan Kardec pergunta aos espíritos se esforços muito dolorosos, muito tenazes, necessitariam ser feitos para o indivíduo iluminar-se. E os espíritos respondem: esforços insignificantes farias, o que falta as mais das vezes é a vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços. Então, quando ele inaugura a psicologia espírita, alertando-nos para a alavanca da vontade, que é diferente de desejo. Desejo, todos nós desejamos o tempo todo. Desejamos água, desejamos respirar, desejamos falar da vida alheia. Aliás, desculpa, da vida alheia espírita não fala. Isso não é um pecado espírita, é para os outros religiosos. Mas desejamos tantas outras coisas. Mas a vontade é racional. A vontade avalia, raciocina, pesa aquilo que é pró e contra, delibera e executa. A alavanca da vontade é aquela que nos permite modificar a estrutura íntima do nosso ser, para que hoje nós nos prometamos ser melhores que ontem. E amanhã nos prometamos ser melhores do que hoje, incessantemente, como é a lei inexorável. Então a mensagem de Jesus, através de Judas, de Joana d'Arc, vem declarar que a redenção é possível, que a redenção é real, que a redenção é factível, e que nós podemos perder o desculpismo absurdo, o desculpismo e a mania de racionalizar, justificando os nossos erros, dizendo: eu não consegui, eu não dei conta, a carne foi fraca, eu tive tal problema, quando em verdade nós deveríamos dizer com muita propriedade: eu ainda não quis. Em linguagem bem popular, bem chula, me perdoem, eu quis enfiar o pé na jaca, com propriedade. É mais espírita ser sincero e assumir isto e lutar para se vencer, do que ficar fingindo para os outros e para si próprio. Certa ocasião, conversando com um dirigente, estávamos conversando sobre as questões relacionadas à pena de morte. E numa discussão nós dissemos: e se um bandido atacar um filho seu, nesse momento, você conseguirá, como espírita, não atacar o bandido? E eu disse para ele: no atual momento, e eu estou falando por mim, pessoa sem qualquer comprometimento espiritual, e também não sou exemplo para ninguém, eu acredito que eu não consiga. Eu acredito que se eu ver um filho meu numa situação de perigo, eu posso morrer, mas eu lutarei com aquele que o estará atingindo. É a sinceridade, a honestidade emocional. E aí o dirigente me disse: mas tu és espírita. Falei: pois é, mas exatamente por ser espírita eu tenho o dever de ser sincero. Eu não vou dizer que eu vou beijar o bandido naquele momento para lhe agradar, porque eu não tenho compromisso de agradar a ninguém. Eu tenho o compromisso de ser fiel à minha consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, se eu mentir para lhe agradar, eu lhe agrado, mas Jesus sabe que eu estou mentindo, eu sei que eu estou mentindo, mas se eu for sincero e te disser isto agora, eu sei que isso me fará refletir, e eu rogo a Jesus para não precisar passar por essa prova, mas se um dia eu precisar passar, que eu possa ter a coragem de abraçar o criminoso e dizer: meu irmão, por que fizeste isso? Esse é o ideal, mas não significa que nós consigamos atingi-lo. Mas a doutrina espírita é uma doutrina de honestidade emocional, é uma doutrina de sinceridade espiritual. Então nós não podemos nos negar a buscarmos aquilo que Kardec nos diz, quando define o verdadeiro espírita como aquele que se esforça por domar as inclinações más. Não são aqueles que já domaram e se elevaram, são aqueles que estão na luta diuturna da renovação. Então nós temos o direito de vencer a nós próprios e o dever, não a obrigação de amar. A obrigação eu imponho a vós, o dever eu me imponho a mim mesmo porque sinto que é o melhor. Então eu tenho que buscar o dever, que é o meu devir, o meu vir a ser, e não mais reclamar, mas sim clamar a Jesus e agradecer a beleza da vida.
É bem verdade que nós gostaríamos já de nos ter iluminado, e isso ainda não foi possível. Mas enquanto nós não atingirmos o zênite da evolução, que nós possamos ser sinceros com o nosso coração e dizermos a Jesus: ó Senhor, eu clamava e reclamava de tudo e de todos, deixa-me, Senhor, ao menos orar. Eu gostaria, Senhor, de ser um trigal maduro, que pudesse alimentar a mesa da humanidade com pão. Mas como eu sei que ainda é pequeno o meu coração, deixa-me ser apenas um grão, que caindo na terra produza 1 milhão, e um dia, quiçá, possa repletar a mesa da humanidade com pão. Eu gostaria, Senhor, de ser a montanha altaneira, que conduzisse a humanidade inteira ao teu fanal. Mas eu sei que isto eu não vou conseguir. Senhor, deixa-me ao menos ser o pequeno degrau. Senhor, eu gostaria de ser um jardim de inúmeras flores, de múltiplas cores, em tonalidades 1000, mas pequena é a minha sensibilidade. Então eu rogo a tua sublime bondade, deixa-me ser uma rosa solitária, na frixa da rocha, dando beleza à paisagem erma da natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser um rio caudaloso, que pudesse descedentar a mesa da humanidade. Mas eu vejo a minha pequenez, eu te rogo outra vez, Senhor, para ser um copo d'água fria, e poder ao menos descedentar alguém que pervaga na agonia, nas eiras da solidão. Eu gostaria, Senhor, de ser esteta, musicista, cantor, para entoar a melodia da vida, mas me falta o estro. Tu que da vida és o sublime maestro, deixa-me ser uma árvore solitária na beira da estrada, oferecendo uma sombra meiga para aquele que venha na caminhada, e eu lhe possa dizer: olá, meu irmão, dá-me tua mão, caminha comigo, e lado a lado dizer: Senhor, muito obrigado porque me deste a vida, que é alegre e consentida. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, irmãos. Muita paz. Depois dessa prece, né, maravilhosa, feita pelo nosso irmão, só nos resta, né, o simples ato da gratidão por tão brilhante explanação, né, tão brilhante possibilidade de alguém trazer tantas informações, esclarecer tantos pensamentos equivocados ou conhecimentos equivocados que tivéssemos antes, né? E aí os esclarecimentos são possíveis. E por isso eu disse no início, né, da nossa gratidão a Jesus, a Deus, pelo privilégio, com certeza, proposital, de a gente ter oportunidades assim. Já pararam para pensar, né, o quão, sem modéstia, aliás, com toda a modéstia, sem nenhum orgulho, mas o quão privilegiados somos pela oportunidade, né, desses conhecimentos, elucidações, esclarecimentos que transformam a nossa vida e que nos trazem, sim, como disse o nosso irmão, muito mais responsabilidades, mas são responsabilidades maravilhosas, maravilhosas, porque nós temos o esclarecimento. Marcelo, nossa eterna gratidão a você e todos aqueles que te acompanham, permitindo esses momentos. A gratidão por esse espaço, né? E por todos aqueles que, encarnados e desencarnados, permitem que tenhamos essas possibilidades que a doutrina nos traz. Não é de forma alguma propaganda quem nos dera, é simplesmente realmente agradecimento, né? Ouçamos então a nossa prece final com o nosso irmão Maurício, e carreguemos conosco, que o nosso Mestre permita toda essa luz, toda essa energia, todos esses conhecimentos, para, como eu sempre digo, ao sairmos daqui, que nós possamos fazer prática, e que
como a prece final do nosso irmão, que o nosso irmão pronunciou, que nós possamos ser esses simples pontos de luz, singelos, porém tão significativos para nós mesmos e para todos aqueles que nos acompanham. Que assim seja. Dele é a luz que orienta, dele é a face que consola, dele é a mensagem que pacifica, dele é a força que movimenta, dele é a bênção que renova, dele é o caminho que conduz, dele é a verdade que liberta, dele é a vida que triunfa, Jesus. Jesus, Jesus.